Nós fomos criados, formados, nos ensinaram o direito processual pelo prisma metodológico do instrumentalismo, colocando o poder dos juízes no centro da ciência. É intuitivo perceber o legado negativo disso. A partir do momento que você concentra a ciência, as soluções processuais no poder do Estado, é óbvio que o viés autoritário do sistema de justiça acabará sendo impregnado. O que eu quero dizer a vocês é que este legado negativo de imaginar que os juízes são o centro do processo nos foi ensinado como metodologia, como maneira de fazer processo civil. E automaticamente, todos os processos que foram construídos a partir dele, e não posso deixar de fora o processo do trabalho. Nós fomos criados num ambiente autoritário, não apenas pela nossa história de ditadura, mas por um viés metodológico, um referencial metodológico, que nos ensinou a pensar as instituições processuais a partir do poder do Estado. E quero dizer com isso, e como juiz digo, com a serenidade de quem há 13 anos é magistrado federal. Isto nos acostumou mal. Acostumou os juízes a se pensarem como centro do processo. A se imaginarem, e essa é uma expressão que eu tenho utilizado, até escrevi um artigo sobre isto, como oráculos. Professor Dalegrave. Um oráculo. Como aquele que vem, ele é o centro, é o que é a referência, e portanto o que se espera dele é a revelação. Lembram? Narra-me factum dabutibius. Olha aqui, é até interessante estar num púlpito mais alto, é o juiz falando de cima. Narra-me factum, que me narrem os fatos, que eu lhes darei, lhes revelarei o direito. Os juízes se acostumaram a ser oráculos. Este viés autoritário, eu quero que vocês entendam. Isto não foi produto do acaso, ou de má fé, ou de má vontade. Foi produto de uma maneira de se entender as instituições processuais. E aí nós vamos entender o porquê que a magistratura resiste a um novo código. Isto porque o que o código vem é prometer uma outra maneira de se pensar o processo civil e as instituições processuais. Um novo referencial metodológico que está em construção, vem sendo denominado de neoprocessualismo, e que basicamente é concebido, vejam, o novo processualismo, porque ele retorna às entranhas do processo, ele retorna às entranhas da dogmática, mas com um propósito diferente, uma metodologia diferenciada. Refazer tudo isso a partir de um outro critério, a partir de uma outra referência, que é a Constituição. Não podemos falar do novo CPC, não podemos falar mais de se o novo CPC aplica ou não a algum lugar, sem dizer que a referência hoje do nosso sistema de justiça não é o Código de Processo Civil, não é a CLT. A discussão ela não pode ser nesse nível infraconstitucional. Nós temos que partir de um outro patamar, que é o patamar do modelo constitucional de processo, que é a proposta neoprocessualista, que abandona a jurisdição como centro e parte para um outro referencial, o processo.
que é lá que a gente se encontra, né? É lá que o juiz está com as partes e com os advogados, conversando, dialogando e interagindo para produzir decisões. Não o juiz oráculo que imagina que só a partir da sua autossuficiência boas decisões são produzidas. Mas a concepção nova, democrática, de legitimação democrática, que a decisão, escutem o que eu estou dizendo, para mim isso é o fundamental. É a mensagem que eu gostaria de deixar. Nós poderíamos até parar por aqui se eu não tivesse falado um pouco mais de 15 minutos. A decisão judicial do novo código não é a decisão do juiz. É a decisão do processo. É a decisão forjada num ambiente de cooperação. Não é uma cooperação de bons amigos. É uma cooperação de participação na construção das decisões. Morre o juiz oráculo. Nasce o juiz da cooperação, que percebe que a sua decisão deverá ser produto da dialética, do diálogo e da participação efetiva das partes, não no diga as partes, diga o autor, diga o réu, mas da efetiva consideração sobre aquilo que os advogados e as partes têm para dizer, têm para colocar e influenciar a construção da decisão judicial. Isto é necessário num país em que os juízes não são eleitos.